Boa noite para nossa live de quarta-feira, na terça. A nossa live hoje, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que é a Renata Fialho. Muito feliz de estar fazendo essa live com Renata. Um presente para o Copo Maria Antônia. Que coisa boa. Mandando um aviãozinho aqui para os meus seguidores, convidando para essa live, que é uma live super especial. Falando daquilo que eu mais amo fazer, orientação profissional. Ei, Michele, aniversariante do mês, parabéns! Parabéns! Hoje a família Fialho vai estar comigo nessa live. Que coisa boa! Que bom que você está aí para receber a Renata Fialho junto comigo. Que alegria, Michele. Tudo de bom para você, muita saúde, muita paz, viu? Nesse novo ciclo de vida. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Que alegria, Ângela. Sempre bom ter você conosco aqui nas nossas lives. A nossa convidada Renata Fialho. Para nós todos, Michele. Para nós, muita saúde, paz. O resto vem, o resto chega. Boa noite, Ângela. E aí, Renata? Maria de Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Aguardando o seu convite aí. Só pedir para entrar, Renata, para eu te liberar para a gente poder iniciar a nossa conversa. Que coisa boa para essa conversa de hoje, só gente que já conhece um pouquinho desse trabalho da orientação profissional e da teoria dos setênios, né? Renata, só aguardando o seu convite aqui, tá? Eu vou... Peraí. Renata Fialho. E o seu convite para a gente iniciar a nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. No Instagram, Renata, é melhor você entrar pelo celular. Se você tiver chance de fazer essa mudança aí, tem um caminho aí que ele é bem diferente para poder fazer a live no Instagram, sabe? Pelo computador. Para te ser sincera, eu nunca fiz. Eu sempre fiz pelo celular. Ei, Silvana, boa noite.
Seja bem-vinda. Ah! Ai, ai. Mas, Ô, ai, Renata, gente, tem coisas um da caminho, tecnologia. vai dizer, coisas da tecnologia. Tem um caminho aí que se faz pelo computador que eu não sei. Ei, Também não. Carol, boa noite. Patrícia, boa noite, bem-vindos. Mas que bom que Ai, deu gente, certo boa pelo celular, noite. né, Renata? Isso, quando nós combinamos, né? Eu fui ver minha bateria do celular, ela está muito Ah, baixa. mesmo? Aí É? o meu aparelho, o mesmo lugar que ele carrega, né? Ele faz essa Ah, recarga ali, ele carrega, ele recarga, ele também é o fone. E aí eu falei, ah, nossa, e eu tentei entrar pelo computador por isso, gente. aham, Mas o aham. som tá dando para escutar direito? Tá Tá sim, tranquilo? tá Ah, tranquilo, então tá bom. Então vamos tá tranquilo. seguir. Boa noite, Boa gente. noite, Renata. Ai, Que que alegria, beleza. que presente, viu, Renata? Ai, presente é para mim. Nossa, que Quando coisa boa. Maria Antônia, a gente entrou em contato, falou, Renata, vamos fazer uma live? Eu falei, gente, há quanto tempo que eu não faço uma live? Né? Porque eu falo assim, a correria e também assim, as questões assim, ai, tanta gente ficou só em live, live, live. Hoje em dia as coisas estão indo tão bem presencialmente, né? Mas Aham, a live aham. permanece e é muito É, importante porque é uma é, maneira que as pessoas têm de ter é acesso verdade. a vários, É, o que ela deseja, é né? verdade. Em tempo Aham, real. É é muito bom. verdade, é verdade. Ai, boa noite. Ai, Ana Maria, que saudade Olha de que você. presente da Deixa eu Ana fazer aqui com o conosco, óculos, peraí. gente. Que alegria. Mariana, Michele Fialho já tá aí. Que delícia, Pois é. Olha gente. que turma boa. Daniele, boa noite. Boa noite, a Daniela Ilana. Seja Ai, bem-vinda. gente. Ai, ei, lindona. Saudade de você, Ana. Muita Nossa, saudade. Ana, muito Coisa boa. querida, muito Isso. querida. Então, Renata, essa série de lives que eu estou iniciando esse mês de maio e junho, e ter você para a gente iniciar, startar as lives sobre a questão dos setênios é um grande presente para mim, porque você, de uma certa forma, representa esse primeiro setênio para mim, como uma grande educadora. Está aí Ana Maria, que é testemunha, Michele Fialho e outras pessoas que conhecem a sua prática, né? Então, é um grande presente para mim, né? A ideia do COP, nesse mês de maio e junho, é trazer um pouquinho, uma reflexão para as famílias a respeito de uma orientação profissional que é baseada, que tem como base, como fundamento a teoria dos setênios, né? Então, antes da gente começar a falar dessa questão dos setênios, eu quero apresentar, para quem não conhece, a Renata Fialho. Renata Fialho é uma grande referência na educação mineira, brasileira, professora, consultora educacional, né? Uma grande apaixonada pela educação, trabalha na educação há 27 anos, né, Renata? Isso. Estamos aí há 27 anos já. Pois é. Então, para nós começar esse movimento nosso com você é muito interessante, porque você representa de fato esse setênio, né? Ai. E assim, Maria Antônia, só para você falar, só para completar isso aí, eu sou uma educadora apaixonada pela educação mesmo. E assim, eu sou uma apaixonada pelo infantil. O infantil foi a minha primeira experiência enquanto professora nessa caminhada aí da educação. E eu nunca consegui largar o infantil.
Isso, a dinâmica do infantil, o desenvolvimento de uma criança é uma coisa que me instiga muito até hoje. E uma parte da educação que me encanta muito. Então, assim, é tanto que eu estou com eles até hoje. E não tem um dia que assim, não saia, né? Eu não saio do ambiente de trabalho sem uma memória afetiva daquilo que eu vivencio com eles. Então, eu acho que esse encantamento, né, pela infância é uma coisa que me instiga muito. É bonito demais ver isso, o Renata, porque, na verdade, você, para trabalhar, para falar da educação como consultora educacional, você não vai falar de teoria, você fala da prática, porque você bebe, você vive isso, né? Então, isso é bonito demais, isso é muito bonito. Então, pensando nessa perspectiva da teoria dos setênios, eu queria só dar uma. Para quem nunca ouviu falar da teoria dos setênios, né? Para quem não conhece, né? Curiosamente, a teoria dos setênios, ela nasceu a partir da observação da natureza, dos ciclos da natureza. Olha que bonito isso. Olha que interessante, né? Então, quando a gente pega dentro da teoria dos setênios, o primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Então, na perspectiva da teoria dos setênios, o primeiro setênio ele é exatamente o nascer do físico. O nascer físico, né? Andar, falar e o pensar, né? Para criança dessa idade, você, como doutora, né, nesse setênio, para criança desse setênio, o mundo é bom. Olha que interessante. Olha que bonito isso, né? Então, conhecer o corpo, conhecer os limites desse próprio corpo, né? O espaço físico nesse setênio, ele é de fundamental importância. Então, eu queria te pedir, te convidar a compartilhar um pouquinho com a gente, né? Como que isso se dá na prática? Porque tem uma teoria que a gente está trazendo, né? Você vive isso na prática. Como que é isso? Para a criança, esse andar, esse falar, esse pensar, esse corpo físico que nasce nesse setênio, né? Os limites desse corpo físico, como que é lidar com isso na prática? E depois, lá na frente, a gente vai conversar um pouquinho como que isso, dentro da orientação profissional, que a gente pode fazer uso desse recurso, desse setembro. Com Vamos lá. certeza. Eu primeiro queria agradecer, porque hoje eu vou citar aqui, né, várias vivências minhas enquanto profissional, nesses 27 anos, e dos espaços que eu vou citar muito, o espaço é de uma pessoa que acabou de chegar aqui na nossa live, que é a Claré. Eu mandei o convite rapidamente para ela agora, participa lá, chega lá. Então, assim, ela vai saber direitinho tudo que eu vou falar aqui, né, Claré? Da nossa parceria, que foi aí, onde tudo começou na minha vida com a educação infantil. E sem eu saber que eu teria em minhas mãos uma responsabilidade e uma aprendizagem que eu levo para o resto da minha vida. Então, assim, quando você coloca essa questão do espaço físico, né? Assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar muito em relação a essa criança, gente, é o respeito a essa criança. As crianças no espaço. Elas chegaram ao mundo, elas estão aqui para aprender e para explorar esse espaço. Então, é aquele contato mesmo, gente, que hoje a gente vê muito pouco
nas escolas é o contato com a terra, é o contato Uhum, com a natureza, é o uhum, tocar em uma árvore, é sentir, né, a composição daquela árvore, das folhas, o catar os galhos, né? Uma coisa que criança gosta tanto, gente, catar galhos. Ela, olha a aprendizagem que a criança tem nisso, né? Os galhos diferentes, os troncos das árvores diferentes, os tipos de folhas diferentes, o ouvir a natureza, o cantar de um pássaro, um miquinho que passa mesmo dentro de um espaço de uma cidade. Isso é muito importante. E a gente tem que ver que isso fez parte da nossa vivência. Eu uhum, brinquei na uhum. rua até a minha adolescência, né? Numa rua de terra que eu morava e que eu moro até hoje. E assim, e a gente tinha isso. A minha pré-escola foi toda num quintal imenso que tinha aqui perto da minha casa, que era a escola onde eu estudava. Então, Uhum, assim, uhum, esse contato com a natureza, isso é muito importante. E é aí que eu falo que é onde começa a educação ambiental. A criança uhum, se perceber nesse espaço físico, tá? E o cuidado que ela tem, o respeito que ela tem que ter com esse espaço. Então, a criança, ela chega no mundo, gente, ela tem contato ali com a casa, o espaço dela, a identidade dela. Eu falo assim, quando um bebê, né, ele chega, tem toda aquela preparação, preparar o quarto, os lugares, aquela coisa toda. E aí, a gente não tem aquela noção assim, esse é o espaço dele, daquela criança uhum, que está chegando. É claro que eu uhum, não estou falando aqui, gente, uma coisa é muito importante, o respeito. Isso não quer dizer que essa criança não possa ter limites nesse espaço. uhum, uhum, Ela tem que aprender, sim, a cuidar, né? Esse espaço faz parte da vida dela, então ela tem que cuidar. É o espaço da casa. E assim, vamos pensar, os espaços que a criança, né, desse primeiro setênio, que ela ocupa, os dois espaços mais importantes é a casa e a escola. claro. Então, assim, a escola, né? Eu lembro quando eu trabalhava muito com educação infantil, as crianças descalço pela escola Uhum, uhum, e brincavam naquela terra. E elas iam embora para casa sujas mesmo, com aquela terra, com aquele barro, com aquela mistura de água. Então, gente, o quanto que isso é tão importante, essa conexão da criança com o espaço físico. E é aí que é o que eu falei. Não adianta a gente pensar numa educação ambiental, sabe? Uma educação ambiental. Ah, os meninos têm. Vamos pensar numa educação ambiental, a criança dentro da casa dela, o que, que ela precisa saber para cuidar desse meio uhum, ambiente, o que, que ela uhum, precisa saber dentro do espaço da escola, cuidar desse espaço. uhum, Então, eu falo uhum, assim que uhum, essa relação. E tem aquela questão assim, né? Tudo é muito novo, é tudo uhum, novo para a criança. Então, ela tem um encantamento. uhum, Então, é uhum, deixar explorar. Gente, claro. vamos pensar quantas crianças hoje não têm o privilégio de subir em uma árvore, Aham, aham, de pegar uma fruta no pé, aham, né? aham, aham, Então, assim, até mesmo a palavra roça, ela não existe mais. Hoje é um sítio muito aham, modernizado, com a internet. aham. Então, assim, a gente permitir as crianças vivenciarem isso é muito Uhum. importante, É. né? Ô, Dentro desse Renata, espaço. isso que você está falando me faz lembrar, claro, né? Que me faz lembrar lá do meu setênio. Eu lembro que eu chorava muito para ir para a escola. Eu chorava muito. Até o dia que minha mãe parou para poder entender, na verdade, o que estava acontecendo. A escola que eu estudava, eu nasci também no interior. Aliás, você nasceu em Belo Horizonte, né? Foi. Eu nasci no interior. E lá na minha cidade, acho que até a minha irmã que trabalha com com o primeiro setênio também, com essa faixa etária, deve estar aqui conosco, assistindo a nossa live. E a André Regina é testemunha disso. Eu não gostava de ir para a escola, porque minha casa era uma casa que acolhia 12 filhos. Eu sou filha de uma família numerosa. Então dá para você imaginar o tamanho da casa e o tamanho do quintal. Ai, que maravilha. Então, ir para a escola era perder a possibilidade de brincar,
de brincar no quintal, de subir na árvore, porque quando eu chegava na escola, eu lembro que a minha sala era debaixo de uma escada. E é como se eu tivesse ficando, como se eu tivesse tirado a minha liberdade de movimentos livres, que esse setênio ele pede isso, né? Ele Movimentos pede. livres, o brincar, o correr, o sentir, né? O espaço físico. Então, para mim, a minha casa era a minha escola, porque ali eu podia subir, eu podia brincar, tinha as brincadeiras que nós inventávamos. A rua mais movimentada do bairro era a minha rua, porque era muita criança para poder usar muita criatividade, inventar muita brincadeira, É né? exatamente Então, isso. e isso que você falava era muito interessante, que eu fazia coleção de folhas. Eu colecionava folhas de árvores. Folhas verdes, folhas secas, folhas amarelas. Olha para você ver que riqueza. Como que isso é muito importante. Como que É, isso é muito importante, né? totalmente importante e assim, isso, além dessa questão dessa exploração do espaço, é questão da conexão mesmo, da Claro, conexão com esse lugar que você tem. claro, Né? claro. Isso, eu falo que as crianças, né, que vivenciam isso hoje, essas crianças, elas vão ter ali, que nós vamos falar agora, né, posteriormente, elas vão ter ali um repertório cultural, de conhecimento, de vivências, que na hora que elas chegarem lá na frente, Elas né, e vão. tiverem que fazer uma decisão, o que eu vou fazer ou quais são as profissões que eu vou querer Uhum, ter, uhum, o quanto uhum. que isso vai ser tão importante nesse Impressionante. momento, né? É impressionante. Eu fico imaginando se as famílias tivessem noção da importância disso e como que isso vai reverberar lá na frente, no momento dessa escolha profissional, porque eu É, trabalho com isso e eu vejo, eu lido com isso todo dia. E daqui a pouco eu acredito que você vai estar trazendo um pouquinho isso, porque a Yasmin, ela está fazendo o processo de orientação profissional e eu vejo em contato com ela a importância de tudo que ela vivenciou nesse setembro, né? exatamente. A Claré tá falando, essas experiências são mais marcantes em nossa formação. Isso mesmo. Que bom, Júnior, que você entrou agora com esse netinho aí para preparar esse primeiro setênio dele, né? Isso. Então, uma outra coisa que dentro desse setênio, para nós, né, na teoria dos setênios, a gente traz muito forte, muito vivo, Renata, é essa questão do calor, da confiança, do amor, como esses três elementos da criança. A exemplo de um ninho mesmo, né? Então, cabe aos pais, cabe à escola criar essa atmosfera para a criança. O quanto que isso é importante, né? É E isso. aí eu queria passar a bola para você no sentido assim, como que isso se dá na construção das emoções e sentimentos? Como que isso acontece? Você, na prática, dentro de sala de aula, como que isso se dá, Renata, na sua percepção? Isso é uma coisa assim, né? Que eu falo que nós adultos, ao mesmo tempo que é muito complexo, né? De trabalhar as emoções, os sentimentos, é complexo. E muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não, você está ali falando, os meninos estão prestando atenção. Estão. Só que a gente tem que ter, né, a noção que a criança ela chega ao mundo com emoções e sentimentos. A partir do momento que a criança ela sai ali para esse mundo, ela sai daquela bolha da barriga da mãe e ela chega nesse mundo, ali o choro, o medo no momento do nascimento, aquele medo, né? Que ela sai daquele mundo dentro de uma bolha e ela começa a ter essa respiração diferente, que vem esse choro dela, ela já lida com o primeiro sentimento, que é o quê? O medo. O medo por algo novo que está chegando na minha vida.
E a partir dali, vamos pensar que o bebê ele passa por toda adaptação, gente, para esse mundo, que antes ele estava totalmente protegido, ele continua sendo protegido, mas é um protegido diferente. Então, assim, isso já começa ali, né? A criança, ela, sem saber lidar com isso, ela vai vivenciando todas as emoções. O que ela sente prazer e o que ela sente medo. Então, assim, isso vai ser determinante para esse percorrer aí do primeiro setênio. E assim, é uma fala das crianças que a gente tem que parar e falar assim, opa, tá? Quando a criança faz algo e você pergunta para ela, mas por que você fez isso? E a criança fala assim, não sei. Ela não sabe. Não sabe. Ela não sabe, Não sabe o que ela fez. Claro. Porque e eu falo que aí, nesse momento, né, para a criança chegar aí a 6 anos, ela falar assim, não sei. A gente tem que ver o que é essa vivência na casa dela. Talvez essa atitude na casa dela é uma atitude muito tranquila. Só que ela fazer isso com o outro, na convivência com os demais, isso não é uma coisa legal. Ela vai falar, não sei. E muitas vezes eu escuto assim, mas não podia fazer isso? Entendeu? Porque, gente, a criança ela não nasce sabendo mesmo. E ela tem as referências dela, pai, mãe, os adultos da família. Claro. Que são assim, né? Igual no primeiro setembro, essa questão do calor, da segurança, da confiança. Vamos pensar, eu falei isso hoje até para uma pessoa que está aqui na live, que é a Mariana, que ela relatou uma situação com o filho dela e falou, olha, nós, enquanto as crianças são pequenas, nós somos uma referência, nós, professores, os adultos, a família, né? A escola e a família são espaços em que a criança tem uma confiança, ela tem uma segurança e ela acha que tudo que está ali é muito perfeito. Né? Então, assim, isso, gente, isso acontece numa naturalidade do ser criança. Claro, claro. E aí, quando ele vai para a adolescência, isso fica um pouco desestabilizado, porque esse indivíduo cresceu e ele vai tendo uma noção de vida muito maior, né, do que na infância. Mas a infância é a idade do encantamento. É a construção. É a construção. Exatamente. Pelos adultos que estão ali inseridos. Claro. Então, assim, não tem como, né, Claro. ela sair disso. Então, assim, nós adultos temos uma responsabilidade muito grande nisso. Para essa relação de aconchego, essa relação de confiança. É ali que ela vai perceber as emoções e os sentimentos dos adultos para levar isso para a vida dela. Isso faz parte da construção, do caráter, da ética, da moralidade. Né? Então, o adulto enquanto referência, gente, ele é extremamente importante nesse processo de ensinar a criança as emoções e os sentimentos. Na verdade, exatamente, essa ideia, quando fala que o adulto que está com essa criança, se ele cria essa atmosfera, a construção, o que ela vai aprender é nessa atmosfera, nesse clima. Porque ele ainda não sabe, é o que você falou. Por que você fez? Eu não sei. Ele não sabe ainda. Para ele, a experiência se dá é no clima, é nessa atmosfera que se cria. Por isso é tão importante. Dentro da teoria dos setênios, a gente fala que nesse setênio, de 0 a 7 anos, o mundo é bom. Então, para a criança, o mundo é bom. Então, quando fala desses 3 elementos, amor, calor, confiança, é aí que ele vai construir esse clima e acreditar nesse mundo bom. Para ele, como se diz, é isso e mais nada que ele precisa de aprender. É isso que ele precisa.
quando eu falava que eu chorava para poder ir para a escola, eu achava que eu não precisava de aprender nada Nada. além daquilo que eu tinha lá em casa, na convivência com os meus irmãos, na convivência com os meus pais, com a minha avó e tia-avó que morava no quintal lá de casa, com as árvores, com a natureza, com a minha exposição no contato com a natureza, isso para mim era suficiente. Eu não É. precisava de mais nada, né? O importante é por isso que o brincar, né, O Antônia? brincar, ia falar isso Brincar, agora. Fundamental. brincar tem toda essa importância nesse setembro. A importância, o porquê que as crianças querem brincar tanto. E aí é que eu falo que esse brincar, ele é tão importante, necessário, ele é a base para a construção, né, acadêmica dessa criança. Claro, A claro, criança que para de brincar e para de perguntar, tem algo errado nisso aí, claro, gente. claro, Então a claro, criança vai perguntar mesmo e nós temos que responder sim. E não claro, precisa de muitas explicações, não. claro, claro, É o claro, básico que ela quer saber. Ela claro. pensa, ela chegou. É a mesma coisa, por exemplo. Você vai fazer a viagem para um país que você nunca foi, você não sabe falar nada daquele país. Você não sabe falar a língua, você não conhece nada daquele lugar. E você chega, você, enquanto adulto, já tendo um repertório cultural, uma vivência, um conhecimento. A gente fica assim, gente, mas aquilo. A gente fica cheio de curiosidade daquele lugar. Claro, claro. Imagina uma criança É chegando ao verdade, mundo. é verdade. Então, assim, ela vê esse mundo de que maneira? Encantado. Eu vou Uhum. fazer um comentário aqui para vocês terem uma ideia o que passa na cabeça deles. Teve o feriado de 21 de abril, e aí eu perguntei para as crianças o porquê daquele feriado, né? E aí uma criança falou, meu pai me contou que era Tiradentes. E aí a criança e os outros da sala começaram a falar tudo de Tiradentes. E aí uma criança viram, aí eles pegaram e contaram que Tiradentes foi enforcado porque o rei de Portugal mandou fazer isso, aquela coisa toda. Aí uma aluna virou e falou assim, Renata, eu tenho uma pergunta muito séria. Aí eu falei, qual é a sua pergunta? Ela falou assim, nossa, mas que rei mau. Porque os reis lá das princesas, eles não fazem isso. Gente, Olha que olha, coisa, gente, que olha bacana. o encantamento de uma criança. É verdade. O Vocês mundo é entenderam? bom, o mundo é O bom. mundo é bom. É, Exatamente. E é, aí é que eu falo, e por que não continua bom? é verdade. E aí é que elas vão crescendo e percebendo que esse mundo não é aquela maravilha como Aham. elas pensavam que era. E aí começam aí já outro centênio, que é É outra. verdade, é Mas verdade. assim, por quê? E a gente manter isso, gente. Sim, a gente Uhum. tem sim que manter, permitir as nossas crianças de brincarem, de vivenciarem. E falar, brinca bastante mesmo. Tem que brincar, tem que perceber, tem que sentir. Porque é nesse faz de conta, nessa brincadeira, que eles vão conhecer esse mundo, explorar Claro, esse mundo, claro, claro, né? claro, claro. Exercício, exercitar a curiosidade deles, né, Renata? E Exatamente. aí eu já entro numa perspectiva que é muito o universo que eu trabalho. Olha para você ver, você está com o 0 a 7, eu já estou com os meninos 17, 18, 19, 20, 21, que procuram o COP Maria Antônia para fazer um processo de orientação. Mas o que esse 0 a 7 tem a ver com a questão do processo de orientação profissional? Pais que estão aqui presentes e pais que vão nos ouvir depois, né? Tudo a ver. A Renata falava aí das brincadeiras, né? No processo de orientação profissional do COP Maria Antônia, nós valorizamos e temos como base, como fundamento, a biografia dos jovens. Então, eles passam por um processo de autoconhecimento, e nesse processo de autoconhecimento,
Eles revisitam a própria história, a própria biografia. E quando a gente volta aqui no 0 a 7, a pergunta de base é: o que você gostava de brincar? Como eram as suas brincadeiras? Você brincava de quê? E ao brincar, você preferia as brincadeiras coletivas ou as brincadeiras mais individuais? Você liderava ou você era liderado? Então, tem jovens que falam para mim assim: nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Mas quando ele para pensar, ele consegue perceber, na verdade, que foi nessa construção dos setênios que ele foi exatamente fazendo essa jornada dele e que isso vai trazendo pistas, sinais, para ver de fato aquilo que tem com o perfil dele, que é claro que vai interferir nas escolhas dele. E por isso que um processo de orientação profissional, ele é muito poderoso, porque ele traz o autoconhecimento. E o autoconhecimento é baseado nessa jornada dele com a Renata como professora, né? Na vivência com os pais. Ele vai construindo esse caminho. E aí eu te pergunto, como mãe agora, toca na ferida. Agora toca na ferida. Toca na ferida. Como que você acha que se deu esse caminho, essa jornada da Yasmin, que você poderia estar compartilhando com a gente um pouquinho? E que hoje isso reverbera na Yasmin de 17 anos para 18, né? Fazendo a sua escolha. Ixi. A gente tem que ver que essa semana é uma semana muito maravilhosa, que é a semana da comemoração do Dia das Mães, né, gente? Já parabenizando todas que estão aqui, todas as mães e pais. Boa lembrança. Né? Aqueles pais que estão, assim, literalmente ali cuidando. Eu falo que o Dia das Mães é realmente uma data bem comercial, né? Um dia para parabenizar a todas as mães, mas muitos pais sendo mães maravilhosos aí também. E assim, quando eu conversei com a Maria Antônia, você falou assim, aquela questão de você buscar lá na sua infância o que você tem hoje, né? Eu lembro que isso aconteceu muito com as minhas filhas e aconteceu muito comigo quando, aos 5 anos, eu pedi ao meu pai um quadro de giz, aqueles quadros de colocar na parede e uma caixinha de giz. E eu pedi o meu irmão para ir na rua, perto de casa, que tinha menino para dar e vender, buscar os meninos para brincarem de escolinha. E ali eu brincava de escolinha todos os dias. E eu falava, quando eu crescer eu vou ser professora. E aqui estou. E eu falo, uma fala que eu conversei essa semana com uma mãe. Ela me fez uma pergunta assim: Renata, e aí, como é que chega nessa hora que um filho tem que decidir o que vai fazer? O que a gente faz? Porque hoje em dia é tanta coisa. Eu falo, olha, se hoje em dia é tanta coisa, imagine daqui a 10 anos. É verdade. Quando o seu filho, a sua filha estiver indo, a gente nem sabe se vai existir Enem, o que vai vir aí. Pensa a quantidade de profissões, ou ele não vai precisar de escolher apenas uma profissão, ele vai poder ter 2, 3, claro, se quiser. Então, aí o quanto que isso vai estar totalmente diferente. Então, como que você vai colocar no seu filho um desejo seu daquilo que você realizou e daquilo que você não realizou? Sim. Né? É aí que muitas vezes entram aí umas questões de desconexão entre pais e filhos, porque o filho, ele não é você. E aí, quando a Maria Antônia fala assim, Renata, isso teve uma interferência muito grande na minha vida e na vida das minhas filhas, pelo simples fato de eu falar assim, busca o que você mais gosta, sempre gostou de fazer.
Isso está sendo muito determinante na vida da Yasmin hoje, que está prestes aí a fazer um vestibular no final do ano, né? Prestar o Enem e fazer outras opções que a Maria Antônia sabe perfeitamente. E da minha primeira filha também. E, por sinal, as coisas caminharam. Elas estão... se hoje eu tenho uma filha no mercado de trabalho aos 28 anos e ela se sente realizada, isso foi uma dica que eu falei assim, por que você não faz isso? Você gosta tanto. Ela era uma apaixonada em desenhar e ela não perdeu essa paixão, mesmo passando pela infância aí de muitos desenhos, e ela levou isso para a adolescência, e até hoje aqui em casa tem os caderninhos que eu ia na papelaria, mãe, compra um caderninho para mim, e aqueles caderninhos estão todos ali, até hoje, com aqueles desenhos que ela fez durante a vida toda. E hoje o que ela trabalha? Ela trabalha na área de... eu lembro que ela falou assim, eu não sei o que eu faço, isso há 10 anos atrás. Falei, minha filha, faz artes plásticas, faz alguma coisa que envolva desenho. E aí as pessoas falam assim, manda ela fazer uma engenharia. Eu falei, o que ela vai fazer lá na engenharia? Sabe? Por quê? Porque a gente tem que valorizar determinadas profissões. Gente, tudo é profissão. Você que vai fazer a profissão. Então, assim, ela foi, tá aí super bem na área, optou pelo designer gráfico e não vou mentir para vocês, não. Há 10 anos atrás eu não tinha nem noção do que era um designer gráfico na minha vida. Não sabia nem para que servia isso. Só que ela falou, mãe, é uma profissão nova. E está aí. Então, assim, buscou lá na infância dela aqueles caderninhos, aqueles desenhos que não paravam de desenhar. A Yasmin também, nós estamos aí, né, Maria Antônia, num processo. Falei, o que você mais ama fazer desde pequena? Quando você abandonou o balé, você abandonou do balé, foi pro judô, e você chegou um dia para mim e falou assim, mãe, eu quero uma bola, porque eu quero jogar futebol. E essa menina, e eu fui. E quebrando, por incrível que pareça, né, Maria Antônia, todos os preconceitos de uma menina no futebol. Né? Preconceitos, assim, não vou mentir para vocês, eu, enquanto mãe, meu coração doeu inúmeras vezes. De escutar, sim, de outras mães e de outros pais, o que essa menina está fazendo ali dentro da quadra? Que era a única menina no campo de futebol. O preconceito dos colegas de equipe, de não passar a bola. Não passa a bola para ela, não. Quantas vezes eu escutei isso? E eu falava, você vai continuar. Isso não vai fazer você desistir do sonho que você tem. E ela persiste. E hoje, aos 17 anos, eu muitas vezes olho para ela e falo assim, de onde saiu tanta persistência? E ela persiste no que, né, Maria Antônia, a gente sabe. É impressionante. As decisões que ela já tomou para a vida dela. Sim. Mas isso, gente, eu falo, vai ser jogadora, vai trabalhar na área de esporte, eu só quero que ela seja feliz. É isso mesmo. Mas você não pensa como é que vai se manter, como é que vai... Ela vai ter que trabalhar. Só que já que ela tem que trabalhar, que ela trabalhe em algo que ela tenha prazer de fazer. Claro. Porque a gente tem que pensar que todo trabalho, ele está envolvendo um outro. Por mais que você pode estar na frente de uma tela, num computador o dia inteiro. Ali atrás tem outros. E esses outros, né, necessitam de contato, de conversa. Né? O MBA que eu fiz recentemente, a gente trabalhou muito isso. Por mais que a tecnologia está aí tomando conta de tudo na nossa vida, né? De maneira muito atropeladas, às vezes, né? Vai atropelando tudo. A gente tem que pensar que nada vai substituir uma coisa que chama emoção e sentimento. Isso a máquina isso foram estudos de especialistas que trabalham diretamente com isso e falam, nada vai fazer com que uma máquina substitua a relação de uma pessoa com a outra. Não existe. A tecnologia veio para nos ajudar, mas não para substituir completamente. Então, assim, gente,
né? Vamos olhar para as nossas crianças. E eu sou, sim, uma profissional que, quando eu vejo uma habilidade gritando numa criança, eu falo, sim, para as mães, para os pais. Observe essa habilidade do seu filho. É muito importante isso. Muito Isso é importante. muito importante, gente. Independente, eu tive uma aluna que hoje ela está com 10 anos, a mãe falou para mim assim, Renata, que bom que eu te escutei. Que bom. Porque eu falava assim, olha, sua filha ama dançar. Uhum, Aproveita isso nela. Ela uhum, pode uhum. ter uma profissão maravilhosa. É uma criança de 10 anos que faz 4 aulas diferentes de tipos de dança. E ainda estuda super bem. Ela tem um prazer de ir para a escola. Então, assim, ela falou, você já pensou se você não tivesse me dado aquele clique aquele dia? Como que estaria minha filha hoje? Será que ela Pois é. estaria realizada? Gente, então Uhum. assim, não vamos deixar as nossas crianças se perderem, sabe? Vamos pensar que a aprendizagem acadêmica, né? Aquela que a gente vivencia nas escolas, com provas e trabalhos, a aprendizagem diária acadêmica ali, ela necessita de uma coisa que se chama emoção. Se Claro. não tem emoção, não tem essa aprendizagem. Não faz sentido. Se Não não tem faz sentido. prazer, não tem, gente. É Então, por verdade. que nós vamos deixar isso morrer? De jeito Aham, nenhum, claro, né? claro. Então, Renata, é isso. nós duas ficaríamos aqui a noite inteira, porque a gente tem muita história. Nós vamos preparar a live e a gente ficou um tempo conversando, né, Renata? Mais de uma hora, gente. Foi. Fizemos uma live. Nós fizemos uma live antes da live, uma pré-live, né, Renata? Uma Foi uma pré-live. pré-live. Pois é, mas eu quero primeiro assim falar que me encanta, né? Essa ideia de valorizar isso quando você fala dessas habilidades. Essas habilidades, elas vão se desenvolvendo aí. Esse setênio, ele é um setênio É, muito importante. Um olhar especial, cuidadoso, amoroso para esse setênio é muito importante, para que lá na frente a gente possa colher os frutos, né, desse amor, desse calor e dessa confiança, né? exato. Então, nós vamos continuar nas próximas quartas-feiras. Hoje aconteceu, nós mudamos de quarta, as lives do COP acontecem geralmente às quartas-feiras, e que eu gostaria muito que a Renata estivesse conosco. Ela tinha um compromisso na quarta-feira, então a gente transferiu para terça, né? Isso. Então, a base do trabalho nosso é esse livro aqui, né? A Vida e seus Ciclos, sobre o olhar da antroposofia. Tem todos os 9 ciclos que a gente vai trabalhar. A base do processo de orientação profissional do COP Maria Antônia é em cima da vivência desse olhar, né, desses ciclos. Eu quero já de antemão convidar vocês que estão aqui conosco e vocês que vão depois assistir essa live lá no perfil do COP Maria Antônia, para poder estar conosco, para a gente poder continuar aprofundando essa questão dos setênios, né, Renata? Isso. E eu posso só falar Claro, claro. fazer uma colocação. A Clara até pediu aqui, eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram com o livro. E eu fui Joia. na divulgação do livro, né, Maria Antônia? Aham, E no lançamento do eu livro. comecei a ler algumas páginas e ele está numa linguagem, porque é um termo, vamos dizer assim, né? Que as pessoas falam assim, o que que é isso? Várias pessoas me perguntaram, Renata, o que que é isso? Eu falei, ó, vai lá na live que você vai saber. E eu Aham, vou divulgar, sim, as outras lives aqui para as pessoas acompanharem. O tanto claro. que, gente, é uma reflexão constante, né? A Maria Antônia permitir isso, trazer isso para a gente. E aí, eu queria falar que o livro está numa linguagem tão simples e tão, assim, gostosa, que você lê, opa, vou continuar lendo. Para você se perceber, não é? Perceber as Aham. pessoas que estão à sua volta, assim, é um livro muito bom. Eu O que indico, eu sim, eu vou acho até fazer uma interessante, publicação lá.
A ideia é exatamente isso, de trazer o setênio, o conteúdo do setênio, e terminar com perguntas, porque as perguntas elas ajudam a nortear a sua percepção, se você tem filho nessa idade ou se você se encontra no setênio XYZ. Então, isso é Exatamente. muito interessante. É um livro de autoconhecimento, né? Para pais, Exatamente. para os pais entender e compreender os filhos, mas é também um material para os pais se compreenderem. Né? Isso que eu acho muito interessante, muito interessante. Para concluir esse setênio, eu queria só chamar a atenção porque já apareceu aqui, mas eu quero chamar porque essa é uma ênfase que é muito cara para mim. Esse setênio, a vivência da espiritualidade para a criança, ela não é uma espiritualidade estruturada, organizada. Ela se dá através das vivências, nas brincadeiras, nas Exatamente. relações que ela estabelece com os colegas, com essa dimensão que o mundo é bom, esse ver o bom em tudo e em todos. Então, a vivência Sim. desse mundo espiritual nessa fase é apaixonante. É apaixonante, é lindo demais. E Isso. esse momento é interessante, Renata, essa ideia dos pais trazer um pouquinho isso através de histórias, através de momentos, né? Eu É. lembro que eu fazia muito isso com o Miller, né? O que você quer agradecer hoje, pelo dia de hoje? E aí ele falava coisas assim que alguém ouvindo de fora falava assim, gente, mas que bobagem isso. Não, talvez pela comida gostosa que eu comi, pelo encontro, sabe, coisas assim, de manifestação da pureza mesmo da criança, né? Exatamente. Então, é muito interessante essa perspectiva e que você deve vivenciar isso na prática, né? É, O, na verdade, assim, né, Maria Antônia, uma coisa assim, um recado que eu dou para as famílias. Olhem pelas nossas crianças. Olhem, escutem, por favor. Conversem com as nossas crianças. Elas estão pedindo muito por isso, né? Na verdade, o que que acontece? A pandemia, eu sempre escutava assim das famílias e eu também falava isso. Eu tinha uma vontade de ficar um tempo com as minhas filhas, um tempo a mais, porque a correria do dia a dia não permitia isso. Porque muitas vezes a gente delega sim para terceiros a educação dos nossos filhos. Claro, todo mundo precisa trabalhar. E um aluno me falou essa semana, pagar os boletos, né, Renata? Sim, precisamos pagar os boletos, dar uma educação de qualidade, permitir os nossos filhos de terem conforto, um bom alimento na mesa todos os dias. Só que a gente precisa também pensar que eles precisam da gente, independente da idade. E eu falava, eu sou doida para me ter um tempo. Eu tive esse tempo na pandemia. Quantas coisas, mesmo dentro da minha rotina de professora, de muitas demandas, de virar a gente de cabeça para baixo com tudo que era solicitado, porque o professor teve, se a educação caminhou nesse país graças ao professor, né? uhum, uhum. Mas eu tirava assim, opa, eu preciso ficar com as minhas filhas. Então, assim, que fossem assim 2 horas ali uma conversa, né? A gente criou esse hábito dos encontros da família na sexta-feira, né? Nós 4 aqui em casa termos esse momento. Então, estabelecer esses momentos de escutar o que aconteceu a semana toda. Então, assim, isso, gente, é criação de valores. Claro. Valores que muitas vezes estão completamente perdidos na nossa sociedade. Uhum, E uhum. a gente só vai conseguir fazer a diferença. A gente não tem que pensar, mas o mundo está perdido. Gente, o mundo pode até estar, mas a sua casa, que é o primeiro mundo
do seu filho, ele não pode estar perdido. Claro. Então, você tem que conquistar isso, independente da idade do seu filho. E dar essa escuta, sim, conversar, dialogar, interessar pelo que o seu filho interessa, saber o que ele gosta. E, por mais que a gente coloque outra pessoa para olhar, para cuidar, você tem que estar ali. Uhum. Você tem que fazer aquele momento do carinho, você tem que ver sim o para casa, você tem que saber o que aconteceu na escola. Porque você é a maior referência que o seu filho tem. Claro. Então, assim, essa construção de valores, né, envolve aí essa questão da construção da espiritualidade da criança, que é tão importante. Né? Então, a vivência dela com o outro, principalmente o pai e a mãe, é que vai fazer essa construção da espiritualidade, da ética, da moral, que a gente tanto discute, não é? É verdade, é verdade. Perfeito, Renata. Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Amor, calor, confiança. Esse ninho se constrói dessa forma, né? Exatamente. Eu quero terminar essa live nossa com um verso de Rudolf Steiner, que eu quero oferecer primeiro a você, né, que é essa apaixonada pelas crianças, por essa beleza, né, por essa pureza da alma da criança, né? Porque uma pessoa que trabalha com criança como você trabalha, tem isso muito vivo nela, porque senão ela não estaria com as crianças. Então, esse verso é para vocês que estiveram aqui conosco nessa live, é para todos os pais e mães principalmente, né? Que a gente vai celebrar o Dia das Mães no domingo, né? Esse verso do Steiner, ele fala justamente isso, olha, da cabeça aos pés, eu sou imagem de Deus. Do coração às mãos, sigo a vontade de Deus. Se falo com a boca, sinto o sopro de Deus. Quando Deus eu avisto em toda parte, em todas as pessoas queridas, em meu pai, em minha mãe, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Lindo demais, né? E que permaneça. É exatamente isso. É a criança desse setembro. É a criança desse setembro. Renata, gratíssima. Gratíssima por essa tarefa, por essa missão, por essa inteireza sua, que a gente vê que você trabalha com a alma, né? Então, assim, gratidão por esse trabalho seu, por tantas crianças que você faz a diferença, que você traz esse aconchego, esse carinho, esse calor, né? Gratidão pela sua confiança no meu trabalho como orientadora profissional, de ajudar a Yasmin nesse momento, nessa fase da vida dela, organizar essa biografia dela, para ela poder fazer escolhas mais assertivas, né? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Eu passo a palavra para você dizer uma frase final aí, para a gente fechar, Renata. Eu que tenho que agradecer, na verdade, né? Todo esse movimento, e fiquei muito feliz quando você me convidou para participar e trazer, sim, conhecimentos, mas vivências minhas enquanto profissional, e eu busco isso mesmo, eu vivo com as minhas inquietações, né? Eu vivo com as inquietações, são inquietações que me levam ao conhecimento, mas que eu possa, de alguns anos para cá, eu estou podendo compartilhar com outras e várias outras pessoas e profissionais da educação os meus conhecimentos. Então, isso para mim é muito prazeroso, e principalmente nas mentorias com pais e mães. Eu tenho aqui hoje
pais e mães que fizeram já mentoria, né? Participar já do Eu, Meu Filho e as Nossas Emoções mais de uma vez. E eu fico muito feliz quando relatam para mim, Renata, como que as coisas melhoraram na minha casa, como eu estou cada vez melhor. Isso não é só Renata que fez a diferença, é você que procurou e falou assim, eu vou dar o meu sim porque eu preciso mudar as coisas, não podem ser como antes. Então, assim, nós estamos aqui para isso, né, Maria Antônia? Para É evoluir. verdade. Todos É nós, verdade. vocês que estão aqui hoje, assim, muito obrigada por tudo mesmo, pela parceria, pelo carinho. E vocês que estão aqui falaram assim, eu vou dar o meu sim de estarem aqui, porque eu quero fazer a diferença na minha vida, na vida Claro, das claro. pessoas que eu amo. Então é isso, gente, vamos fazer a diferença. O mundo passou por uma pandemia para a gente fazer realmente a diferença. Então vamos A fazer. diferença. Vocês podem ter certeza que É nós vamos verdade. colher frutos bons disso, né? É verdade. É verdade. Olha, boa noite. Muito obrigada. Um abraço grande para todo mundo. Aguardo vocês na live de semana que vem, no segundo setênio, de 7 a 14 anos, tá? Um beijo grande, Ótimo. gente. Boa noite. Beijo, Gratidão. gente. Gratidão. Um beijo, Yasmin, que eu sei que você está aí conosco aqui, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente.